disse: olha, aconteceu algo assim que eu quero agradecer. Eu pedi para Deus e Deus me respondeu. Ô, glória! Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Assim, ó, eu tenho um testemunho muito maravilhoso que Deus me deu, né? No ano passado, a pastora Clevi fez uma campanha nas águas e eu tinha nesse meu pé esquerdo, tinha uma dor muito forte embaixo desse pé. Eu andava assim, caminhando assim, dificuldade imensa. E aí eu vim, eu sempre participo nas quinta-feiras dos cultos, né? E eu estava sentado ali, que eu sempre sentava ali, e na hora que foi passado um copinho das águas, pouca gente percebeu, mas eu mesmo ter tomado a água, eu peguei, tirei o tênis e a meia e passei aquela água embaixo do meu pé. E passei e pedi para Deus que Deus me tirasse e me curasse daquilo ali, porque eu já tinha ido no médico, no doutor Rico, ele tinha olhado, e olha, isso aí não tem cura, isso aí dificilmente vai tomar um remedinho, alguma coisa para aliviar a dor. E até então eu fiz aquilo ali com a água, né? E aí o Espírito Santo naquele momento tocou no meu pé. E graças a Jesus, eu nunca mais senti dor no meu pé. Caminho normal, se tiver que correr, eu ando de bicicleta, eu faço tudo. Isso é assim só para glorificar o nome de Deus, né? Dizer para Ele que essas campanhas que são feitas, se a gente ter fé e crer, Deus faz um milagre na vida da gente, tá? Então, é isso aí que eu teria para dizer para glorificar o nome de Deus. O presbítero nada mais, o presbítero tinha uma dor debaixo dos pés, que achavam que era esporão, que era isso, que era aquilo. Ele tomou a água pela fé e ficou curado, irmãos. A gente tem que ter fé, a gente tem que buscar Deus, amém? Glória a Jesus. Eu, quando fumava, bebia, eu fiz uma campanha da água na minha igreja que congregava. Também tomei da água e o pastor ungiu minha boca. Eu nunca mais fumei, nunca mais eu bebi, nunca mais nada. Porque se a gente tiver fé, esse mal vai embora da nossa vida, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Outra coisa, meus irmãos, amanhã, quem está lembrando que amanhã é Santa Ceia dos Obreiros? Olha, já tem uma palavra rema. Olha bem, os jovens do Grupo Emanuel, aqui da sede, eles são todos convidados na quinta-feira para ir na minha casa, às 19h30, né? Que lá a Júlia convidou, né, Júlia? A Júlia está convidando. E o pai dela vai fazer um assadinho com um pãozinho lá para receber vocês, tá? Tá, meus amados? O Júnior que assa lá. E a Júlia está levando a equipe dela para ir para lá, adorar Jesus. Vai ter que levar violão, cantar e pregar. Amém, irmãos? Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou aqui para contar minha testemunha para glorificar o nome do Senhor, irmãos. Eu vim no culto sexta-feira e eu fui para casa. Eu tinha, em nome de Jesus não tenho mais, eu tinha uns nervinhos, umas bolinhas embaixo do meu pé que teria que ser operado antes dessas Covid que deu. Aí veio a Covid, então não foi operado, né? Porque aí eles cancelaram a operação. Fiz todos os exames, tudo, e não pude. Aí eu fiquei muito de pé, sexta-feira aqui, eu cheguei em casa, era 1h da madrugada, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir de tanta dor, muita dor. Eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Jesus disse, ora por ti, eu não te dei autoridade para te orar por ti. Eu desci da cama no escuro, irmãos, porque o meu neto dorme comigo. E ele detesta quando acende a luz, que ele está dormindo. E eu desci para o chão, sentei no chão, ungi minhas mãos e coloquei na sola dos meus pés e eu orei. Eu disse, Senhor, se o Senhor me deu autoridade para isso, e para orar por mim e para os outros, eu tenho autoridade para orar por mim também. Em nome de Jesus, é em teu nome que eu estou aqui clamando e pedindo, Senhor, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero trabalhar na obra, Senhor, eu quero fazer meu trabalho de casa que eu não conseguia mais. E aí orei sentada no chão, chorei, orando e deitei. Eu deitei e fiquei no sono, até hoje, irmãos, em nome de Jesus, não mais senti dor. Podemos dar
poder da oração. Nós temos que crer na oração que nós fizemos. Ah, será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom demais, amém? Então agora nós vamos ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui para lá, voltei para cá e o Senhor disse, não é essa a palavra. Cedo, irmãos, olha só, cedo eu levantei 6h30, quase, 6h30 para ir comer meu banho e fui ouvir louvor e pedir a palavra para hoje, já para a Santa Ceia de amanhã, que já está preparada, né? Em nome de Jesus. E o Senhor me deu essa passagem, eu tentei ir para lá, tentei vir para cá, mas o Senhor disse, não é essa palavra que eu quero que tu fale. Como é noite de família, nós vamos falar. Coisa boa que as pessoas estão voltando para a casa de Deus, né? A gente vê todos os cultos, tem sempre bastante gente. Até os jovens, né? A Júlia tinha 20 pessoas, né? Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Hoje, porque essa semana começa um novo mês, gente. Um novo mês, nós estamos em novas perspectivas, né? De sonhos de Deus, de bênção, em nome de Jesus. Lembrando que nós vamos ter no dia 8, lá no bairro São Pedro, uma festinha para as crianças, mas quem ficou de nos ajudar, nos ajude, né? Max e a Fernanda já levaram as bolachinhas para eles. Mas assim, quem ficou de ajudar, também o pastor Jefferson, né? A missionária Maricel está dando uma mão lá, uma bênção, né? Vamos ajudar as crianças. Lucas capítulo 2, versículo 41, nos diz assim, o menino Jesus no templo. É um pouquinho diferente a versão dessa minha Bíblia, que ela é atualizada, mas é tudo no mesmo sentido a palavra. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles, o quê? Eles não viram Jesus. E imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros, os primos, os companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhe questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe falou, filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhe perguntou, por que é que me procurais? Como não sabeis que era o meu dever tratar dos negócios do meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicaram. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois ele era o quê? Obediente. A sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todos os homens. Amém? Olha que lindo. Vamos curvar nossa fronte e vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado essa palavra, o Senhor falou por várias vezes que era para eu trazer. Então me revela do céu o que o Senhor quer nessa hora para nós, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, Pai. Abençoa cada um e repreende no mundo espiritual todo ataque do mal, tudo que não provém de Deus, que nossos ouvidos sejam preparados para ouvir a voz do Espírito Santo neste lugar. Seja bem-vindo, o Espírito Santo tem a liberdade. Esta casa é sua, Pai. As nossas vidas te pertencem, Pai. No nome do Senhor. Amém? Podem sentar, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu pedi uma palavra para Deus, como eu peço a palavra para Deus. Já pedi e já tenho a palavra para amanhã que Deus colocou no meu coração.
que nada nós temos e nada podemos fazer sem a direção do Espírito Santo. Nada, amados, nós podemos fazer. Então, nessa noite, amados, eu quero, assim, falar aquilo que o Espírito Santo falou comigo, mas eu quero que você preste atenção, que você se ligue na palavra, que a palavra é o maná, é o alimento que vem do céu. A palavra não é minha, a palavra não é tua, a palavra não é dos pregadores, a palavra vem do céu. É o maná que desce do céu para nós, e nós precisamos estar preparados. Imagina quantas pessoas aqui vieram de outros lugares diferentes, amados. Aleluia, visitantes nessa noite, pessoas simpatizantes pela obra. Quantos estão aqui que vieram ouvir uma palavra do céu? Que o Espírito Santo já trouxe para ouvir uma palavra do céu. Então, nessa noite eu quero falar aquilo que Deus falou no meu coração, amados. Muito bonito. Era a festa da Páscoa, que era todos os anos, como nós, no próximo domingo, as pessoas celebram, celebram a Páscoa, mas eles falam de coelhinho, mas a Páscoa é a ressurreição do nosso Mestre Jesus. Foi Ele que salvou as nossas vidas. Então, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que eles, todos os anos, seus pais, iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E assim, sendo, no ano em que completou 12 anos de idade, subiram a festa de acordo com a tradição. Irmãos, a tradição dos judeus, eles sempre lembravam da Páscoa. Quando saíram da terra do Egito, os hebreus, eles lembravam, que lá no capítulo 12 de Êxodo fala que Deus ordenou fazer uma Páscoa, um cordeiro sem mancha, sem defeito, era oferecido pães, asno, ervas amargas. Lembravam da saída do povo de Israel, da saída do povo vindo em direção à terra da promessa. Lembravam de tudo isso, todos os anos eles faziam essa festa, mas essa festa durava, passava a Páscoa, 3, 4 dias, eles ficavam, os hebreus gostavam muito de festa, ficavam fazendo essa festa. E Maria e José levaram seu filho, Jesus, com 12 anos. Jesus, vocês sabem que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele era 100% divino e 100% humano. Mas nessa terra ele era mais humano, mas a humanidade de Cristo. Porque assim, eu quero que vocês prestem atenção, irmãos. Porque é muito forte. Nós estamos entrando na semana da Páscoa, da semana que é muito forte da gente falar sobre isso. Então, quem ressuscitou não foi o coelhinho, irmãos. Quem foi Jesus Cristo. Depois vem a história do coelho, do ovo, mas quem nasceu, se fez homem, morreu e ressuscitou, e se entregou como um cordeiro pascal, foi Jesus na cruz por nós. É Ele que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Capítulo 1 de João, versículo 29, fala sobre isso, que João Batista diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, Ele está chegando, disse João Batista. Então, amados irmãos, Jesus, quando completou 12 anos, ele foi, e naquela época, naquele tempo, os hebreus, o povo judeu, os meninos, era bom que fosse hoje assim, amados. Pena que não vai mudando as leis. Ele, então, amados, um menino com 12 anos, ele tinha maioridade. Hoje, maioridade é com 18. Os meninos eram com 12 anos, eles tinham maioridade, eles tinham que ser responsáveis se a mãe estava viúva, eles tinham que ser responsáveis pelos seus irmãos, eles tinham que trabalhar, eles tinham que ir para a sinagoga a aprender a palavra de Deus. Com 12 anos, amados, olha bem para mim, com 12 anos, que pena que hoje não é assim, porque tem 12 anos, sabe tanta coisa, mas não sabe muitas vezes obedecer ao pai e à mãe, às escrituras, Então Jesus, com 12 anos, ele foi levado para a festa, e diz a palavra de Deus que, de acordo com a tradição, encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles voltassem. O menino Jesus, ele foi lá para a sinagoga, para o templo,
ele foi discutir as leis com os profetas, com os servos, foi falar da lei de Deus, foi falar da palavra de Deus. E ele entendia muito, porque ele era o próprio Deus. Com 12 anos ele foi lá discutir as leis, as coisas do seu pai, os negócios do seu pai na terra. Porque Jesus veio para resolver os negócios do pai nessa terra. Ele veio para isso. E quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo nessa terra. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa terra. E olha bem, então Jesus ficou em Jerusalém e não notaram. E eu então, mas quando pedi uma palavra para Deus, eu pedi a revelação da palavra. Porque a palavra de Deus é assim, ela é revelada para nós hoje. Toda a palavra, como falou a missionária dele, como falou a missionária Alessandra, toda a palavra que foi dita aqui foi revelada do céu. Ninguém pegou por acaso uma palavra e veio falar. Veio porque Deus mandou nós uma revelação do Pai. Então o Senhor me falava que hoje é um culto de família. Nós estamos buscando força para a nossa família, para não desestruturar a nossa família, para não destruir a nossa família. Aleluia, porque mais o inimigo quer destruir as famílias, destruir os relacionamentos, acabar com os sonhos de Deus, amados. Porque quando ele acaba com um casal, ele acaba com os sonhos dos sogros, dos irmãos, dos filhos, ele acaba com tudo. Por isso que o ladrão veio roubar, matar e destruir, amados. Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Nós temos que vigiar, amados. O inimigo gosta muito de meter minhoca no meio dos relacionamentos, dizendo que não vai dar, que isso não é certo, mas isso é coisa do diabo. Porque se você se mantém de pé no teu relacionamento, agora um casal que ultrapassou 7 anos junto, pode ter certeza que é de Deus, amados. Sabe por quê? Na Bíblia diz que 7 anos é tempo de luta e aprendizagem juntos. Se eles passaram por essa prova, eles se vão. Aleluia, porque é de Deus e que Deus une, o homem não separa. Você pode dar glória a Deus? Pode saber que quem nasce e mexe não é Deus. Deus não quer ver ninguém brigando e ninguém turrando com o outro, amados, inventando coisa. Ontem nós fizemos um casamento. Eu celebrei um casamento aqui, 143 depois que eu sou pastora. A filha da irmã Fátima. Lindo ele estava. E eu disse para eles, esse casamento não tem revogo, vamos ficar juntos. Quem é que vai estar querendo trocar de parceiro no tempo de hoje, de guerra, né? Eu disse para eles, vocês ficam até que a morte separe, vamos se entender, vamos nos amar, nos respeitar, né? Então eu estou falando de família, eu gosto muito de família. Eu cuido da minha família, para não desmanchar a minha família. Porque imagina se eu tivesse ido atrás do maligno e desmanchado o meu casamento, eu não seria uma pastora, os meus filhos não seriam uma bênção, os meus netos não seriam uma bênção. Porque quando tem uma família de pé, amados, os filhos levam a bênção para as suas vidas. Cuidado com essas estratégias do inimigo. Tu quer que teu filho sofra? Erra. Vai cair tudo nele. Quer que a tua filha sofra? Vai cair nela. É assim que acontece. É assim, a gente tem que se manter de pé para os nossos filhos, meus amados. Se manter de pé respeitando. Mesmo que a gente sofra retaliação, problema, a gente sabe, tem marido que faz essas coisas erradas, mulheres também, mas procure manter os teus filhos unidos dentro de casa. Sabia disso? A minha avó era muito sábia. Eu tenho meus parentes que sabem. Ela era muito sábia. E ela disse assim, filha, não desmanche o ninho. Vocês já viram que o ninho dos passarinhos, ela falava para nós, o passarinho macho, ele vem trazer comidinha na boca deles. Cuida deles, junto com a mãe. E quando eles criam asinha, eles empurram para voar, para ensinar a voar. Agora tem pais que antes da asinha, botam para a rua. E aí os filhinhos quebram as asinhas tudo. Isso é minha avó. Uma espanhola muito sábia, que me ensinou.
Aconteça o que acontecer, enquanto eles não se governarem, continua de pé, continua buscando, continua crendo, continua orando, continua expulsando o demônio da separação da tua casa, o demônio que quer a bobagia do diabo, que quer tomar posse. Manda embora, porque a família é essa que Deus te deu. Você pode dar glória a Deus? A família, os filhos são projetos de Deus. Olha só. Então Jesus era um projeto que Maria aceitou este desafio de ser mãe do Salvador. Todos os anos eles iam a Jerusalém. Lá Jesus tinha a idade de 12 anos, completou a maioridade, foi ter com aqueles que ele sabia que eram mestres, né? E ficou lá conversando. Então começaram, a mãe, olha só, a mãe e o pai, imaginando que eles estavam junto com as caravanas, junto com os amigos, não se deram por conta, estavam tão deslumbrados com a festa da Páscoa, tão deslumbrados com as pães asmos, com as ervas amargas, olha, a gente viu fulano, a gente viu um parente, estava tudo na festa, a gente viu fulano, a gente lá se encontrou com o compadre, com a comadre, com o tio, com a tia, era tudo parente, né? E eles esqueceram de Jesus, esqueceram do Filho. E eu quero falar nisso nessa noite também, duas coisas que Deus me deu. Esqueceram do Filho. Irmãos, se tem uma coisa que eu, enquanto tiver a mente sadia, eu quero buscar pelos meus filhos, meus netos, bisnetos, até encontrar tataraneto. Por que não? Porque quando tu tem uma mente boa, tu vai entender o que Deus quer. Por que, meus irmãos? Jesus, um menino criado, que Maria sabia de onde ele era. Maria sabia que ele era filho de Deus. Foram para a festa, se deslumbraram e esqueceram do menino Jesus lá no templo. 3 dias, meus irmãos. Hoje eu estudava essa palavra missionária Andressa e pensava nisso. Como é que uma mãe não se dá por conta que deixou o seu filho faz 3 dias? 3 dias, amados irmãos, esqueceram do filho. E Deus falava algo, olha para mim. Eu sei que o diabo está querendo roubar, porque é uma palavra forte, vai mexer com a gente. Irmãos, não podemos esquecer dos nossos filhos, por isso que eu estou falando. Cuidado com a separação, cuidado com as palavras maldizentes dentro de casa. Cuidado com aqueles pais que digam, essa criança é isso, essa criança é aquilo, essa criança é aquele outro, isso e aquilo. Não tem paciência com os seus filhos. E os filhos são herança do Senhor. Foi Deus que te deu, perfeito, lindos, maravilhosos. Mas Ele deu para você cuidar, porque eles são de Deus, amados. Teus filhos são de Deus. Deus te deu esse privilégio, como deu para mim, para ser mãe, para ser vó e bisavó, já sou. Para nós cuidar, eu falo isso para minhas noras, para minha neta, para minha filha. Eu digo, cuide das tuas crianças. Eles são crianças que precisam de nós, que precisam do nosso amor, da nossa atenção. O casal muitas vezes separado já faz tempo e tem um filho por aí, uma filha, não vai cuidar dele igualzinho o teu que tu tem em casa. Aleluia. Não deixe, meus amados, o diabo roubar a herança que Deus te deu. E ali o próprio Senhor Jesus estava lá, num lugar seguro, 3 dias. E o pai e a mãe esqueceram, deslumbrado com a festa. Quantas vezes nós esquecemos dos nossos filhos? Quantas vezes nós não mandamos uma mensagem? Quantas vezes nós não dizemos, filho, a mãe te ama, filha, a mãe te ama? Só brigamos com nossos filhos e cobramos deles. Amados, eles vão fazer, eles são reflexo. Os filhos são reflexo dos pais. O que os pais fazem, eles vão começar a fazer. Então, esse celular agora, as pessoas só em cima do celular. A mídia tirou o lugar do pai e da mãe. Entendeu? O telefone tirou o lugar do pai e da mãe. Eles vão lá e fazem tudo que é pergunta lá no celular.
E esquece de falar para o pai e para a mãe: mãe, será que isso é certo? Pai, será que está certo? Então, amados, Jesus foi esquecido. E a primeira coisa que Deus falou comigo hoje pela manhã, eram 7 horas, amados. Cuidado com os pais que esquecem dos filhos. Irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um modo de pensar. Para eu ser feliz, eu preciso ver meus filhos felizes. Mas tem mãe e pai que diz: não, a gente não vai ficar escravo dos filhos. A gente não vai, eles vão crescer, vão embora. Não é verdade, amados. Eles vão sempre voltar para a tua casa. A casa que deu amor. A raiz que te deu amor. Eles vão voltar para a tua casa. Eles vão casar, fazer faculdade, vão ter filhos. Mas eles vão sempre estar no teu colo. Não adianta, igreja. Não existe ex-filho, ex-filha. Não existe, amados. Ex-pai, ex-mãe. Nós temos que ficar firmes. Eles se esqueceram. Deus disse assim para mim: tem muita gente esquecendo dos filhos dentro de casa. Os filhos saem para a escola, os filhos voltam de casa, os filhos vão embora, não sabe nem que roupa anda, não sabe nem que amizade tem, não sabe nada porque não dão. Irmãos, pode falar de mim que eu sempre fui amorosa com os meus filhos. Mas também, se precisava exortar, eu exortava. E hoje sou com os meus netos. Porque, eu vou te dizer para ti, a minha avó dizia assim: ó, eu quero fazer uma história e ter amigos. Tu quer fazer? Tem gente que faz história com os outros lá fora. Não, a tua história, o teu legado é dentro de casa, meu amado, minha amada. Aí se separa, eu já vou arrumar namorada, e os filhos esquecidos dentro de casa, 3 dias, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, crescendo. Olha, mas como tu cresceu, fulano? Sim? Tu não estava nem aí? Maria e José esqueceram o Filho de Deus. 3 dias. Ame o teu filho e a tua filha. Ame. Ele é escolhido de Deus. Não faça acepção que gosta mais de um filho que do outro. Não. Filho é herança de Deus. Deus deu para te cuidar para ele. Sabe que tem gente que não entende isso? Tu tem os teus filhos, que são herança de Deus, para te cuidar para Jesus, não é para botar fora. Aí, vamos para aí, por que existem os estrupos, as coisas erradas? Porque deixa aqui, deixa lá, deixa colar, porque eu vou fazer a minha vida, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vocês têm visto isso na TV? Vocês têm visto nos jornais? Os abusos das crianças? Os bullying? As coisas tristes, amados? Que as crianças sofrem? Quem sofre é as crianças. E eu fui criada assim, enquanto os meus filhos não saberem responder por eles, eles vão ficar debaixo da minha asa. Não adianta mais, e faz com os netos, e faz com a bisneta, e faz com tudo. Por quê, irmãos? Porque família é família. O bem maior nosso é família. Às vezes vai ter uma nora, um genro que até pode não se acertar muito, mas tu tem que respeitar, porque fazem parte da tua família. Tu tem que amar, tu não tem que falar mal, tu tem que abençoar. Tu tem que andar atrás, tu tem que abençoar. Tu tem que dizer: vem meu genro. Às vezes eu mando para o meu genro tem o privilégio de ser um só. Vem aqui que eu fiz tal coisa para te comer. Entendeu? É assim que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente seja as pessoas invejem. Mas pessoal, não tomara que não venha na minha casa, que isso, que aquilo. Isso é coisa do inimigo. Esqueceram Jesus, o Filho de Deus. Cuidado, estas mães que esquecem dos filhos, de educar os filhos, de amar os filhos, deles serem primícias de Deus. Primeira coisa que eu vi. Segunda coisa que Deus me falou. Olha bem, estão entendendo? Faça isso, meus irmãos. Vocês não fazem menos do que isso. Olha, eu não gosto de falar de mim, mas eu tenho experiência. Eu tenho uma experiência e uma bagagem muito forte de família.
Se tu já separou, amém. Mas não troca o teu filho, a tua filha, nem por homem, nem por mulher. O amor dele por ele continua, por ela continua. Porque ninguém vai te substituir o coração de um pai, de uma mãe, de um filho e de uma filha. Ninguém. Tá sabendo? Aleluia. E quando alguém não quiser, você tem um novo relacionamento, não aceitar o teu filho, a tua filha, sai fora. Isso não é de Deus. Porque para mim é assim, ó. Eu não tenho filho de coração, a não ser vocês que são os meus filhos. Mas assim, tem filho, eu quis aquela pessoa, eu vou ter que querer um filho também. Porque é o meu filho de coração. A minha filha de coração. Amém? Glória a Deus. Olha bem, diz assim, após 3 dias acharam o templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Jesus passou 3 dias com 12 anos, ouvindo os mestres e propondo algo novo para eles, tratando dos negócios de Deus. Aleluia. Olha bem, e todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava com suas conclusões. Olha só o que Deus me dizia. Jesus, ele tinha intelecto, ele era um jovem abençoado, ele era um menino. Ali ele era 100% homem, ele tinha divindade que ele não podia estar usando, porque ele tinha que mostrar a fragilidade humana. O que Deus mostrava assim, ó? Maria, que era uma jovem escolhida, quando ela aceitou esse desafio de ficar grávida do Espírito Santo e ter Jesus num tempo há mais de 2000 anos atrás, foi um grande desafio. Imagina que a sociedade não deve ter dito dela, ela não estava preocupada com isso. Ela e José, que era o padrasto, ensinaram tão bem ele, que ele se tornou um jovem com uma capacidade intelectual, porque foi bem criado. Olha bem, a história nos conta que o Senhor Jesus, quando morreu José, ele aprendeu a sua profissão com o pai, com o padrasto. E ele então fazia marcenaria, carpintaria, para ajudar a mãe e os seus 5 irmãos. Quem é que sabe que Jesus tinha irmãos? 5 irmãos. Então ele fazia a marcenaria, a carpintaria, trabalhava para sustentar a mãe e os irmãos. Por isso que até 30 anos Jesus ficou junto com a mãe para sustentar a mãe. Mas eles tinham um carinho tão grande por Jesus, os irmãos, a mãe, que o Senhor Jesus desenvolveu uma pessoa maravilhosa com um intelecto diferente. Você sabe por que as crianças têm problema? Porque os pais têm problema. Quando os pais querem tratar deles mesmos, e brigam, e são ranzinza, e são isso, e chamam atenção, tem pais que são piores que os filhos. As crianças ficam naquele meio ali, daquela loucura. Já viu isso acontecer? Quem já viu pode levantar a mão. Viu? Bastante gente. Para a criança ter um intelecto, para a criança ser uma criança abençoada, ter um futuro abençoado, ter sonhos de Deus, tu precisa tratar dele agora, enquanto são crianças. E depois vai ser tarde. Vai se tornar um rebelde, uma rebelde. Mas por que será? Porque eu não fui uma boa mãe. Eu não fui um bom pai. Eu não amei o suficiente para educar meu filho. Aleluia. Olha bem. Vamos lá. Diz assim: assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe falou: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito e a gente te procurava. Por que tu fez isso, Jesus, para nós, meu filho? Imagina nós. Imagine comigo.
Ele estava 3 dias lá e pai e mãe não procuraram. E aí, agora, por que tu fez isso, Jesus? Filho, por que tu fez isso? A gente está angustiado te procurando. Quantas vezes os filhos adolescentes, eles saem, fazem coisas erradas, e o pai e a mãe, para se ver livre, deixa eles por aí. Daqui a pouco a gente está angustiado onde está, mas tu soltou para a rua. Mas foi você mesmo que jogou na rua. Aleluia. Você pode glorificar Deus? Olha bem. Então, ele me perguntou: por que me procuráveis? Como não sabeis que era o meu dever tratar dos assuntos do meu pai? Ele disse: eu estava aqui tratando do reino. Eu estava aqui tratando das coisas celestiais do meu pai. Não precisava vocês ficar preocupados. Olha só. E olha só o que eu achei tão lindo. Tratar dos assuntos do meu pai. Nos 50, mas eles não compreenderam bem o que ele explicava, os pais de Jesus. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Vocês viram o que eu estou falando? Um filho, a gente vai dizer, mas era Jesus, mas ele tinha 100% humano, do lado de Maria, a genealogia do sangue de Maria. Ele podia ser rebelde, ele podia tantas coisas, mas ele, amados, foi bem criado, foi criado na casa de Deus, foi criado no temor do Espírito Santo, foi criado no temor, aleluia, sabendo que pai e mãe são importantes, que a Bíblia diz que um dos mandamentos com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias nessa terra. Eu vejo tanta desobediência dos filhos com os pais, tanto desamor, desafio os pais, desafio. Irmãos, não permita que teu filho pode ter 50 anos. Eu não deixo. Eu digo, o que é que tu disse? Muda o tom de voz comigo. Por quê? Eu ainda continuo sendo mãe. Eu ainda continuo sendo mãe nessa terra. O que é? Nenhum me desafia. Porque eu disse, se vocês me desafiarem, vão levar. Porque eu não passei muito trabalho com vocês. Tirava, olha, a mãe que está aqui sabe. Tinha um pedaço de carne, eu repartia com meus filhos e eu comia feijão e arroz. Tinha um leitinho só para eles, eu tomava meu cafezinho para eles. Mãe não é assim? Mãe é assim ou não é? Tem que comprar roupa, não, primeiro para a filha, ela tem que andar bonitinha, fazer faculdade, o filho. E a mãe e o pai ficam lá, né, mendigando, com a mesma roupinha, lavando e passando a mesa, para os filhos se formarem. Para depois que ficar formado, para depois ficar bonitaço lá, aí vem desafiar os pais. Isso é pecado. E todos os filhos que fizerem isso para os pais, eles vão receber, porque tudo que tu planta, tu colhe. Tem que tratar bem os seus pais. Eu digo para meus filhos, nós somos de uma outra era. Mas vocês, eu quero dizer para vocês uma coisa, se vocês tivessem a sabedoria que eu tenho, eu fui criado no tempo da tabuada. Vocês hoje não têm que ir para o Google para perguntar quanto é 4 vezes 8. Entendeu? Nós aprendíamos até inglês. Nós aprendíamos tudo. Eu fiz o científico, fiz a prova do científico, tudo. Hoje eu contava isso, ontem eu contava no meu filho. E aí, amados irmãos, a gente ia a pé. A gente ia a pé com a bolsinha. Meu tio Almir me passava as bolsas deles para mim. A gente tinha, ela trouxe até os lapisinhos de couro usados. Sabe? Os lapisinhos usados, a borrachinha, que os outros já tinham usado, a gente recebia. Agora tem tudo. E chica os pais, mas vão sofrer. Porque Deus não se agrada que desafie o pai e a mãe. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, então, ele era obediente. Foi junto com eles. Jesus podia ter dito assim, não, eu não vou nada.
vão. Vocês já passaram 3 dias sem me encontrar? Vocês é que fiquem, entendeu? Podia Jesus ter dito isso. Jesus disse, não, eu vou com os meus pais, sou obediente aos meus pais. Olha só, ele dizia assim, ó. Mas a mãe de Jesus, entretanto, meditava silenciosamente com seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todos os homens. Viu? Por quê? Porque ele era obediente aos pais, era disciplinado. Nós temos, amados irmãos, nos últimos tempos, buscar a essência de como fomos criados, porque senão tudo vai ser assim, ó, não vai ter mais jeito. Não deixa, irmãos. Eu vejo esse modismo, todo mundo, é moda, deixa o meu filho, vai deixando que eu tiver. Quando ele tiver 20 anos, se alguém governa ele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus falou isso comigo. Maria e José erraram, esqueceram o filho. Quantas vezes você esqueceram o filho? Vamos lá olhar ele na cama como é que está. Vamos lá, dar boa noite, orar com ele. Não deixa ele ficar no celular lá, mas entrando nessas coisas diabólicas. Porque nós não tivemos coragem de ir lá tirar o celular dele de noite. É para dormir, porque amanhã tem aula. Eu vou ver o que tu está vendo. Chega, irmãos, nós temos que chegar ao tempo que nós vamos ter que conduzir os nossos filhos a uma nova mudança. Chega, sempre, uma criança, às vezes um adolescente com 10, 12 anos, com celular até 1h da manhã, gente. Não, errado, tira o celular, vai orar e vão dormir. 10 horas da noite acabou. Eles vão madrugada e na noite as trevas se proliferam. É na noite que o Satanás trabalha, amados. É na noite nas trevas. Vocês já viram que a palavra de Deus que eu preguei a outra semana falava assim, que pela palavra o Senhor disse, haja luz, houve luz. Haja trevas, que era a noite. A noite é trevas. Coisa que as pessoas mais gostam quando tem um demônio é andar nas ruas de noite. Porque quem tem Jesus, amados, vai para casa aconchegante no seu lar, tomar um chimarrão, conversar, fazer uma janta e dormir, olhar um filme. Mas quando tem o bichinho aquele, tem uma comichão de andar na rua, de noite, à noite. Você já viu isso? Eu era assim, agora não. Glória a Deus, sou livre. Eu saio. Preciso, vou pregar, mas vou para minha casa, fazer confraternizar na mesa. Outro dia eu vou pregar sobre a mesa. Pense bem nessa noite. Não esqueça dos seus filhos. Não faça algo, nada que desperdice, aleluia, a comunhão tua com os teus filhos. Ame eles, cuide deles, ande com eles. Seja amigo, seja amiga. Porque eles um dia eles vão ser os amigos que vão te cuidar. Senão quando chegar na velhice nós não temos amigo. Né? Amém? Glória a Deus. Quem entendeu nessa noite? Busque esse Jesus. Ele foi esquecido, este filho. Mas ele era um filho obediente. E que nessa noite a gente possa obedecer a voz de Deus que está falando. Eu não tenho nem esboço, amados. Eu estou falando que o Espírito Santo mandou eu falar. É o fim dos tempos. Jesus está voltando. E esse dia eu vi um cientista dizendo que a geração de 2050 vai ser uma geração de idiota. Mas vai ser a geração de idiota eles, porque nós cristãos, nós vamos ter sabedoria para ensinar os nossos filhos. Nós vamos orar por eles, vamos abençoar eles, vamos andar com eles, vamos ir na escola, vamos ser participativos, vamos ser presentes na vida dos nossos filhos. Eles precisam de nós. Ah, mas para um adolescente tão moço, mas eles precisam do pai e da mãe. Você pode dar glória a Deus? Eu não sei porque Deus mandou eu falar essa palavra, mas quem é que entendeu? 3, 4, 10 vezes eu orei e o Senhor disse, não filha, é esta a palavra. Fala de família. Eu preciso
Chega em casa, se tu não tem mais filho contigo, estão viajando, trabalhando, estudando, liga para ele, mamãe te ama. Irmãos, a minha boca está sempre dizendo para os meus filhos, meus netos, a mãe te ama, a avó te ama, entendeu? Incondicional até o céu. Eu te amo até o céu. Entendeu? Se tu disser isso, está quebrando o diabo no meio. De separação, filhos tristes para lá, pulando para cá, voltando para cá. Começa uma nova história com Jesus. Quer vitória, quer bênção? Vem para a casa do Senhor. Faz um voto com Deus. Não sai da presença do Senhor. Amém?